Pessoal, eu quero fazer um comentário sobre essa polêmica que está gerando a aliança do PT com o PSL, me parece que em 6 cidades do Brasil, né? Então, quando a gente pensa na ideia da aliança do partido do Lula com o partido do Bolsonaro, a gente tem um certo susto. Eu vou polemizar esse tema que eu vou falar para vocês. Eu já vou começar falando. Perfeito seria se a gente tivesse aliança entre PT e PSL em todas as cidades do Brasil. De cara você já tem um choque que você imagina que eu vou falar que não, que um tem que cancelar o outro e precisam ser inimigos para sempre. Mas não é bem assim. Para começar a falar sobre o assunto, né, a gente precisa analisar o que são os partidos tradicionais do Brasil. PSDB, a gente tem o DEM e a gente tem o PMDB. Esses partidos são formados por empresários, são formados por pessoas que são os macacos velhos da política, são pessoas que, obviamente, eles sabem o que estão fazendo, sabem quem estão defendendo, e tem pessoas, né, esses partidos possuem pessoas no Poder Judiciário, esses partidos possuem todo o tipo de poder que você possa imaginar. Quando a gente pensa no PSL, e aí eu começo a explicar para você por que eu consideraria interessante que a gente tivesse aliança entre PT e PSL no Brasil inteiro. Quando a gente pensa no PSL, a primeira coisa que a gente já percebe é uma incoerência na sigla. Partido Social Liberal. Como é possível ser social e ser liberal ao mesmo tempo? Você percebe que as pessoas não têm noção de política. A garotada, lógico, tem macaco velho no PSL? Tem, mas a garotada do PSL é essa garotada que veio embalada nessa onda de fora Dilma, fora PT, viva Bolsonaro, mas também é uma garotada que está entrando na política agora. É uma garotada que eu falo não é por idade não, são pessoas que não eram tradicionais da política e eles estão entrando na política agora sem nenhum conhecimento de política, sem saber que as pautas que eles defendem, na verdade, são pautas sociais, mas eles acreditam que são pautas liberais. Por exemplo, se você pergunta para qualquer eleitor do Bolsonaro, chega para qualquer eleitor do Bolsonaro, não fala que você é contra o Bolsonaro, faça essa experiência antes. Pergunta para o eleitor do Bolsonaro, cara, você acha que o Brasil deveria ter uma escola pública de qualidade? O cara vai virar para você e falar, claro, Brasil Mito vai fazer o Brasil ter uma escola pública de qualidade, vai ser escola militar. Cara, você acha que no Brasil a gente deveria ter hospitais públicos de qualidade? Claro, né? Tem que ter hospitais públicos de qualidade no Brasil, sim. Ou seja, quando você conversa com as pessoas que votaram no Bolsonaro, você percebe que todas elas votaram, na verdade, com a esperança de ter um estado de bem-estar social. Elas votaram no Bolsonaro com a esperança de ter uma coisa completamente diferente daquilo que o Bolsonaro estava prometendo. A única coisa que eles escutavam era... Quando eram os fanáticos flor de lis, eles escutavam, obviamente, a questão do kit gay. Quando eram determinadas pessoas metidas contra a corrupção, eles escutavam que o Bolsonaro ia lutar contra a corrupção. E, lógico, tinha aquela parte idiota da parcela que vota no Bolsonaro, que não é arma, liberação de armas, né, sou do mal e é mito e etc. Mas a gente tem uma parte muito grande dos eleitores do Bolsonaro que votaram no Bolsonaro, na verdade, imaginando que o Bolsonaro traria projetos para crescer a nossa escola, para crescer a nossa indústria, para crescer o Brasil, e é totalmente contrário. E aí eu entro com vocês na parte das pessoas que não são apenas eleitores do Bolsonaro, das pessoas que são partidários do PSL e agora vão disputar pleitos eleitorais no Brasil inteiro. A gente continua tendo no Brasil uma grande influência dessa corrente de comunicação liberal dos Estados Unidos e dessa corrente de comunicação liberal dentro do Brasil. Se a gente tivesse hoje uma espécie de coligação entre PT, que é um partido experiente, é um partido que tem história para contar, com um PSL que é composto por pessoas que nunca tiveram nenhum acesso, nenhum contato com política e vivem no mundo da abstração, né, do deveria ser assim, se fosse assim seria melhor, a gente teria uma oportunidade muito interessante, já que a gente jamais teria, obviamente, se a gente estivesse falando de uma coligação com PMDB, com DEM, com PSDB, porque são macacos velhos. Quando a gente pensa no PSL, que são várias pessoas que estão entrando na política agora, existe a possibilidade dessas pessoas caírem na real e serem politizadas. Não é o fato de, não, é o partido que elegeu o Bolsonaro, a turma é toda bolsonarista. Claro, estava todo mundo querendo voto, todo mundo querendo virar deputado, todo mundo querendo virar senador, naquela época todo mundo querendo ficar famosinho com a onda que estava
Lula, né, a onda dominante, que é fora Dilma, fora PT, Lula ladrão, tudo corrupto, mas agora o bolsonarismo, por mais que ele continue tendo apoio, que é o apoio assim de orgulho, as pessoas, não, eu não posso voltar minha palavra atrás, eu não posso dar o braço a torcer. As pessoas já começam a perceber que, olha, de boa, desde que os protestos populares começaram até hoje, são 7 anos. Desde que os protestos populares começaram em 2013 até hoje, nada melhorou. E a pergunta básica que eu faço para você é, quando é que vai melhorar? Porque pela vida média de um brasileiro, nós já passamos de 10% da vida média da vida média de um brasileiro na merda. Então, peraí, quando é que isso vai melhorar? Depois que eu morrer? Depois que todo mundo morrer? Será que um dia vai melhorar? Não, as pessoas já estão caindo na real que as coisas não vão melhorar. E uma coisa que eu falo com vocês é, essa turma do PSL, apesar dela ser uma turma sem conhecimento político, uma turma não politizada, uma turma que foi toda, digamos que, preparada na frigideira da mamadeira de piroca, preparada sem conhecimento político, preparada só no sensacionalismo, é uma turma influente, é uma turma que tem um certo poder, principalmente na juventude, e eles podem conseguir chegar ao poder. Se eles chegarem ao poder junto de um grupo político que tem experiência, que consiga explicar para eles que pobreza existe sim e precisa ser combatida, um grupo político que explique a verdade a respeito de redistribuição de renda, como é que funciona o BNDES, essas pessoas podem ser politizadas. Então, só para concluir o que eu estou falando, o fato da gente ter uma aliança entre PSL e PT não significa aliança com golpista, né, assim, vale tudo, não. O fato da gente ter uma aliança PSL com PT é uma oportunidade de diálogo que a gente precisa comemorar. Se a gente tivesse... Vocês já imaginaram se a gente tivesse uma aliança de todos os partidos no Brasil pelo fim da dominação dos Estados Unidos? Hoje nós estamos entregues aos Estados Unidos. Se a gente tivesse uma aliança... Ah, não, mas vai ter partido golpista no meio, tudo bem. Mas se a gente tivesse uma aliança de todos os partidos no Brasil para a gente retomar a nossa indústria, acabar com a submissão aos Estados Unidos e pôr o Brasil nos trilhos, não seria bem-vinda? Tão somente pelo orgulho de que foi o partido que elegeu o Bolsonaro, você acha que não é bem-vinda uma coligação com o PT, com o PSL? Bom, isso é minha opinião, é claro, você pode ter a sua, eu não estou falando aqui para necessariamente mudar sua opinião, mas para te fazer refletir. O que acontece é que um Brasil maior se faz com a união dos brasileiros, e PSL faz parte dos brasileiros. Melhor que eles estejam do lado de um grupo que vai querer governar para o Brasil, do que eles sozinhos controlados pelos Estados Unidos para governar contra o Brasil. Eu diria até diferente. O PT com o PSL é uma tranquilidade maior de que a estupidez política vai ser pelo menos um pouco politizada. Eu não falo sobre a questão de tem que ser social, tem que ser liberal, não, pelo menos no sentido de entender que nós estamos perdendo o Brasil para uma política colonial, né, imperialista dos Estados Unidos. Se a gente tiver condição de explicar pelo menos isso para esses caras, a gente consegue mudar muita coisa, porque eles estão trabalhando arduamente por uma coisa que eles acreditam. Vocês acham mesmo que essa galera do PSL sabe que eles estão sendo massa de manobra dos Estados Unidos para destruir nossa indústria e colocar a gente para produzir arroz para eles? Vocês acham que eles têm consciência que isso está acontecendo? E a pergunta básica é, se eles continuarem fechados no círculo deles, vocês acham que eles vão descobrir que eles estão sendo feitos de massa de manobra? A melhor forma de pegar essa turma, esse bando de imbecis que estão entregando o Brasil para os Estados Unidos e colocar alguma coisa na cabeça deles, é colocá-los na política com alguém que tem intenções ligadas, obviamente, ao Brasil. E não precisa ser o PT necessariamente. Qualquer coligação de um partido infantil, como o PSL, com um partido que tenha consciência política para explicar para aquele imbecil que, olha, fechar as refinarias no Brasil para refinar os Estados Unidos, a gente leva ferro. Olha, entregar todas as empresas do Brasil para os Estados Unidos, a gente leva ferro. Olha, cara, deixar de consumir carne no Brasil para eles poderem consumir nos Estados Unidos, a gente leva ferro. Se tiver um contato com esses caras para explicar para eles isso, a gente está em vantagem. Então, a coligação, que vocês estão assustados achando que é o fim do mundo, ela, na verdade, se ela acontecesse no Brasil inteiro, talvez seria a salvação
para o que a gente está vivendo hoje. Com isso, talvez os Estados Unidos perderiam o PSL dentro do Brasil. A partir daí, a coisa ficaria bem mais difícil para eles. Eles teriam só o PSDB, um pouco do DEM, um pouco do PMDB. Mas é mais ou menos assim. Muito obrigado. Desculpa se você não concorda com o que eu falei. Assine o canal e até mais.